trazendo algumas reflexões do padre exorcista Gabriele Amorfi em um de seus livros que é um dos meus favoritos, O Exorcista Explica o Mal e Suas Armadilhas. Com a desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. À luz dessa situação, Jesus aceita, ao se encarnar, as consequências extremas dessa culpa original, cujo efeito último é a morte. Conforme Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas não comas da árvore da ciência do bem e do mal, porque em qualquer dia que comeres dela, morrerás indubitavelmente. Foi essa a advertência de Deus quando colocou o homem no jardim do Éden. O Filho do Homem, encarnando-se, aceitou enquanto homem e somente enquanto homem, uma vez que a sua natureza divina não estava sujeita a tais limitações, a condição de mortalidade e todos os limites próprios da natureza humana: fome, sede, sono, sensibilidade à dor, para salvar-nos. Ele aceitou as consequências extremas da morte, a fim de destruí-la com sua ressurreição. Foi essa realidade que levou São Paulo a exclamar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte foi derrotada por Jesus. Houve 3 consequências, 3 vitórias pela paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, acabou com a morte eterna. Com a nossa liberdade, temos as portas do paraíso abertas, mesmo tendo uma passagem pelo purgatório, e também podemos ir para o inferno. Claríssima a afirmação de Jesus do alto da cruz ao bom ladrão: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Segunda vitória. Constituído de alma e corpo, o homem não pode viver somente com a alma separada do corpo. Corpo e alma são destinados a recompor-se no final dos tempos, isto é, no momento do juízo final. Quando nos reportamos aos santos que já desfrutam da felicidade no paraíso, embora os respectivos corpos ainda não estejam unidos às almas, visto que isso somente acontecerá no fim dos tempos, podemos ter certeza de que, mesmo sem os corpos, já gozam da bem-aventurança, embora somente venham a alcançar a suma beatitude quando ambos, corpo e alma, estiverem unidos. Então, Padre Gabriele já explica no livro que existe o juízo particular e o juízo final. O juízo final é realmente o que a gente chamaria de fim dos tempos, não é, de forma alguma, a ideia de arrebatamento que outras vertentes cristãs têm. Católico não acredita em arrebatamento. Existe o juízo final, que é explicado em Apocalipse e no Catecismo da Igreja Católica. Mas além do juízo final, existe, e o Padre Gabriele deixa muito claro, conforme o catecismo, o juízo particular. Ou seja, quando a gente morre, imediatamente é feito o juízo particular da pessoa, em que é visto se ela vai para o purgatório antes de ir para o paraíso, ou vai para o paraíso ou para o inferno. Então, não há espaço para um católico acreditar em outras vertentes, outras crenças, principalmente a espírita. Cuidado! Se na primeira vitória da ressurreição de Cristo ele venceu a morte, na segunda, nosso corpo não veio do pó e voltará ao pó. Haverá a ressurreição da carne no fim dos tempos e a terceira vitória. Graças à sua ressurreição, Jesus reabriu as portas do paraíso, que estavam cerradas e lacradas em consequência do pecado original. Eis a mensagem fundamental da Páscoa. Nossa vida não é destinada ao vazio, mas à glória e à felicidade eternas, em companhia de Maria,
dos santos e da Santíssima Trindade. Reflexões sobre o sofrimento. Deus criou a todos para o amor e a felicidade, mas no caminho para conquistarmos as portas do paraíso, que estão abertas para nós, mas é uma liberdade de escolher, todos nós, no caminho da nossa liberdade, passaremos por alguma provação. Também os anjos, criaturas como nós, foram submetidos a esse teste. E conhecemos o resultado. Uma parte se revoltou contra Deus e não quis reconhecer a autoridade divina, ou seja, submeter-se unicamente a Ele. Tais anjos caíram, ou seja, foram condenados definitivamente, e outra parte preferiu obedecer a Deus, escolhendo o paraíso. Também o homem sobre a terra está sujeito à prova da fidelidade às leis de Deus. O ponto central desse mistério do nosso livre-arbítrio é que nós podemos unir o nosso sofrimento à redenção de Jesus. Todos os homens com seu sofrimento podem se tornar também participantes do sofrimento redentor de Cristo. Padre Gabriele sempre explica nos seus livros: a dor, sobretudo a de um inocente, é um mistério que supera a nossa capacidade de compreensão. Padre Gabriele sempre fala que um dos grandes mistérios da nossa existência é como Deus consegue agir frente à nossa liberdade e como o nosso livre-arbítrio age na nossa existência. E ele traz as palavras do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Eu que agora me alegro nos sofrimentos por vós e que completo na minha carne o que falta ao sofrimento de Cristo pelo seu corpo que é a Igreja. Reportar-se à vontade de Deus no sofrimento é a única via a ser percorrida. É um mistério que verifico todos os dias em meu ministério de cura das enfermidades espirituais e físicas de muitos irmãos e irmãs, os quais oferecem seus sofrimentos pela salvação do mundo. Impõe-se, de certo modo, no que diz respeito ao paraíso, saber conquistá-lo. Entendamos bem, tudo é graça. O paraíso nunca poderá ser conquistado por nossos méritos. Somente Cristo é quem pode conquistá-lo para cada um de nós, por meio da via estreita da sua morte na cruz, que se conclui na alegria da ressurreição. O que nos compete, então, fazer? Aceitá-lo por meio da prova da existência, e isso é válido para todos. Ao ler a vida dos santos, comprovamos que alguns passaram por sofrimentos extraordinários. É bom que o afirmemos desde já. Não é isso que o Senhor espera necessariamente de cada um. No entanto, todos enfrentamos as nossas tribulações, fadigas comuns e extraordinárias. Ser provado no corpo e no espírito, entregando-se totalmente a Deus, essa é uma verdadeira e indiscutível prova de fé, pois em tais casos o amor e a fidelidade ao Senhor são gratuitos, não nos proporcionando nenhuma vantagem pessoal. Em suma, o amor por Deus não tem outra razão de ser senão o próprio amor. São Bernardo de Claraval fez o seguinte comentário: o amor subsiste por si mesmo, agrada por si mesmo e por causa de si mesmo. Ele próprio é para si mesmo o mérito e o prêmio. O amor não busca outro motivo nem outro fruto fora de si. O seu fruto consiste na sua prática. Amo porque amo, amo para amar. Por conseguinte, somos chamados a amar a Deus e a nele crer em meio às fadigas da vida, sobretudo se reconhecermos que as coisas temporais nos proporcionam força e auxílio para visar ao mais alto, um dia após o outro. São Paulo fala sobre um espinho na carne. Ele morreu com aquele espinho na carne, uma vez que a virtude se manifesta e se aprofunda exatamente por meio do sofrimento, mediante o qual comprovamos a virtude e a aperfeiçoamos.
A experiência do apóstolo atesta-nos que, por intermédio do sofrimento, aprendemos a amar a Deus, a nos aperfeiçoar no amor. O sofrimento é o caso de reiterar, quando oferecido pela salvação das almas, pela conversão dos pecadores, a título de reparação, torna-se desta maneira um instrumento de verdadeira colaboração com a ação divina para a redenção de toda a humanidade. Padre Gabriele, em todos os seus livros, assim como vários outros livros católicos, falam a mesma coisa. Por que sofremos é um mistério muito, muito delicado e que nós não conseguimos colocar luz em todas as respostas. Sabemos que Deus é amor e Ele não gosta do nosso sofrimento, mas que Ele consegue fazer, mesmo do que há de ruim que acontece em nossas vidas, Ele consegue fazer milagres, graças, tornar isso algo bom. E que Ele também tem limitações, não por ser Deus, mas por respeitar o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é o nosso maior talento, o nosso maior desafio e, ao mesmo tempo, a nossa maior graça. O nosso livre-arbítrio é um grande mistério para nós, meros mortais, faz parte do plano de salvação e é dentro desse livre-arbítrio que o mal pode se manifestar de uma forma difícil de compreender em alguns momentos. Tem até um livro que eu explico, eu leio algumas partes, que é o Porquê Sofremos, de Renato Mengue. Ele também traz um pouco de elucidação, mas basicamente a mensagem é sempre a mesma. Deus não quer o nosso sofrimento, mas nós temos o livre-arbítrio, e dentro desse livre-arbítrio, dependendo de como usamos a nossa existência aqui na Terra, tudo pode ser proveitoso, tudo pode levar a um bem maior, mesmo que nós não compreendamos, desde que nos mantenhamos firmes na fé e não blasfemamos, não abandonemos a Deus e nos deixemos ser argila moldada às mãos de Deus. Enfim, essas são só algumas reflexões do Padre Gabriele Amorfi no livro O Exorcista, Explica o Mal e Suas Armadilhas. E é basicamente, o Padre Gabriele tenta explicar nos tempos modernos como se manter na fé, firmes e fortes e vigilantes, pode ser algo extraordinário e muito, muito benéfico. Deus seja louvado.